Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Casal FIR. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso João de Deus, né? É um caso aí que gerou muita polêmica, né? No Brasil, na parte religiosa também, por que não, né? Nos últimos tempos ele teve atualizações que inclusive agora no YouTube eu não estou vendo nos outros canais, porque a maioria dos casos que a gente encontra são antigos. A gente quer recomendar aqui dois canais que o nosso amigo Milton, do canal Navegante Criminal, Sim. que é um amigo nosso aí de longa data já aqui no YouTube, ele recomendou pra gente dois canais de conteúdo true crime também. Na verdade, ele recomendou o nosso canal para essas duas moças. Sim, né? a gente não conhecia, E daí a gente agradece passou muito a o Milton conhecer. pela atitude também. Sim. E a gente recomenda os dois canais que serão falados agora. O primeiro deles é o da Giovana Pérez, do Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Se você não conhece o trabalho dela, E o próximo é o Serial Crimes da Daniela Vendramini. É um canal muito bom também, que a gente começou a acompanhar há pouco tempo, né? Por conta da recomendação do Navegante. A gente já gostou, se inscreveu. e agora no começo do vídeo, eu peço a vocês que já compartilhem com um amigo, pra gente conseguir já engajar já logo no começo do vídeo e vamos para a história. O popularmente conhecido João de Deus, que na verdade foi um título que ele se autodenominou, se tornou um popular líder religioso, conhecido internacionalmente inclusive. Sua fama atingiu grande reconhecimento, atraindo pessoas em busca de curas espirituais e físicas. Na cidade de Abadiânia, ocorreram as construções de um lugar chamado Casa Dom Inácio de Loyola, e inclusive foi também neste lugar onde João realizava suas práticas, que até esse momento para todos se tratavam somente de curas espirituais. Podemos ressaltar que pessoas com grande popularidade acabavam se submetendo às consultas com João. Isso era com muito respeito por parte delas, acreditando de verdade que ele se tratava de um homem que possuía poderes e dons de cura. As pessoas daquela localidade andavam todas com trajes brancos, tudo meio que combinava muito com aquela atmosfera de paz e de fraternidade. E em nenhum momento nenhuma pessoa sequer suspeitou de que João tratava-se de um homem que não estava de fato envolvido com toda aquela paz. Mas sim, ele se tratava de uma pessoa que trazia consigo em sua mente desejos muito mais sombrios e obscuros. As alegações iniciais, neste caso, foram de abuso de ordem sexual, feita por algumas mulheres contra João, e elas foram atendidas por ele de maneira privativa. O relato das mulheres e também suas alegações foram recebidas com ceticismo, e isso ocorreu devido à sua figura de autoridade espiritual. Vamos dizer que a dor ela só se instala, o sofrimento ele só se instala quando você tem conhecimento daquilo que aconteceu com você. Isso não é de uma forma imediata, não é de uma forma rápida, então isso é um processo que você vai aos poucos se apropriando e entendendo o que aconteceu com você. E aí é quando o sofrimento ele vai se instalando e aí é onde de fato começa o processo traumático. Uma organização muito bem estruturada que dá respaldo para que ele possa cometer esses crimes. Então quando a gente chega na casa, na verdade a gente já tinha ali um lugar meio marcado. Quando a gente chama para a entidade atender, eles me separam da minha família, então ali eu já estava escolhida, na verdade, né? Aí eles me oferecem uma água para tomar, essa água tem uma substância, eu tenho toda a certeza que tinha uma substância que me deixou torpe. Então quando eu chego para passar em atendimento com a entidade já sabia muito mais coisas sobre mim do que eu imaginava. Então quando ele pergunta, por que você está aqui? E antes mesmo de eu ter a possibilidade de responder, ele fala, você tá aqui porque a sua mãe tem câncer. E essa é a porta de entrada, né? Ele faz acreditar que ele tem um poder paranormal, sobrenatural, que ele sabe coisas, que ele adivinha coisas. E ali você, naquele momento de extrema vulnerabilidade, você dá crédito
para qualquer informação, você se agarra em qualquer coisa. E foi dessa forma que ele me acessou, porque aí ele falou que eu tinha uma mediunidade, que eu podia salvar minha mãe, e que ele precisava ter uma sessão comigo para poder fazer esse procedimento de cura da minha mãe. Mas o tanto que existe de luz e de fenômeno, existe a sombra também. E quando eu comecei a chorar, ele falou pra mim, você quer que a sua mãe morra? Então você tem que colaborar. Porque se você não colaborar, sua mãe vai morrer. E você vai ser responsável, porque você pode curar a sua mãe. As coisas continuavam a seguir até um certo ponto. Todos os acontecimentos estavam sendo muito bem abafados por todos envolvidos. Afinal, João era um homem público e, como tal, muitas outras coisas estavam em questão ali. A localidade mesmo já havia tempos se tornado um lugar de peregrinação. Os moradores também meio que se acostumaram com a ideia de adequarem seus comércios, voltados também a todo aquele turismo religioso. Resumindo, não era visto por muitas pessoas com bons olhos toda aquela questão na qual João estava sendo, até este momento, acusado. Porém, com o passar dos dias, mais e mais denúncias acabaram chegando até as autoridades, e acabou tornando impossível se tapar o sol com a peneira, e realmente precisou ser tomadas medidas mais severas neste caso. Um importante fator que levou a conhecimento de diversas pessoas esse assunto foi, de fato, ele tornar-se midiático e, inclusive, teve um grande destaque, pois as denúncias só aumentavam. Já não havia mais formas de negar os acontecimentos. João era apontado com provas, e não somente por uma, mas sim por diversas mulheres de diversos locais, inclusive. Como João poderia, diante de tantos fatos, ainda assim negar sua culpa e manter seu discurso de inocente? Nesse ponto, nada mais iria adiantar, afinal, contra fatos não há argumentos. E eram muitas mulheres que, em momentos diferentes, afirmavam ter passado pelo mesmo trauma. João se viu diante de uma situação de fato complicada de se resolver. Simplesmente ele, que se achava inatingível e que inclusive já havia dito isso certa vez para uma de suas vítimas, estava sem saída. Em dezembro de 2018, ocorreu a prisão de João em sua subsequente condenação, que na ocasião foram de dezenas de anos de prisão por abuso sexual. Porém, esta condenação teve atualização agora no ano de 2023. No dia 15 de setembro, ele foi condenado a 118 anos de prisão, fora o tempo que ele já tinha sido condenado. E sua pena total chega a 489 anos. E neste caso precisamos destacar as provas apresentadas no julgamento e o impacto emocional causado em suas vítimas. A comunidade local também teve um forte impacto. Afinal, não deve ter sido nada fácil para eles saber que alguém daquele lugar, que ajudava tantas pessoas, se tratava na realidade de uma pessoa inescrupulosa. As pessoas ainda se dividem na questão de acreditar que de fato alguém, que para eles era uma pessoa boa, pudesse ter tido coragem de fazer o mal. Porém, não tem como tantas pessoas terem sido vitimadas sem que de fato tivessem sido abusadas. O impacto do caso de Albadiania foi muito difícil de ser aceito por sua população. Muito também por conta de que o caso havia despertado neles toda uma sensação de acolhimento, que acabou sendo tirado deles tão rapidamente e de forma constrangedora. Um líder desmascarado que trouxe alegria, mas na sequência trouxe também tristeza para tanta gente. Outra questão bastante importante para se levantar neste caso é a questão ética. Até que ponto será que podemos cegamente acreditar em líderes religiosos? Acompanhando esse caso, podemos perceber que tantas pessoas realmente depositam todas as suas fichas em charlatões que em nada representam a presença divina em suas vidas. Deixe sua opinião aqui nos comentários, ficaremos felizes em saber o que você pensa sobre este assunto. Esse caso do João de Deus, ele, na verdade, na época do acontecimento, né, ele foi bastante explorado. Porém, depois, agora a Netflix, né, que lançou a série sobre esse caso, e foi bastante impactante, porque teve muita gente falando. É como a gente disse realmente durante o vídeo.
muita gente não se conforma. Na verdade é um inconformismo mesmo. Até que ponto se deve acreditar cegamente em alguma seita, alguma religião, algum lugar onde a pessoa se sinta acolhida espiritualmente, independente de qual seja a sua crença? Até que ponto a gente deve ir com tanta sede ao pote? Será que a gente deve analisar primeiro, analisar os frequentadores, analisar o local em si, como que é o funcionamento, se rola alguma coisa diferente, até mesmo relacionado a dinheiro? Eu costumo dizer que, independente do local que você frequenta, seja ele católico, evangélico, ubandista, candomblé, enfim, qualquer religião, a partir do momento que a religião passa a te fazer mal, aquele lugar não é legal pra você. Se você vai numa igreja católica, você entra na igreja, ao invés de você ter uma missa de paz, de alegria, de harmonia, você vê pessoas fofocando do seu lado, prestando mais atenção na roupa das outras pessoas do que na própria palavra do padre. A mesma coisa acontece na igreja evangélica. Se você tem esse tipo de comportamento dentro do local que você frequenta, não faz sentido você estar ali. A questão da fé, né, de você acreditar ou não, eu acho o seguinte: a gente tem que acreditar e deve acreditar até o momento que aquilo não se torne exagerado, ao ponto de você reger a sua vida em torno daquilo. A limpeza espiritual, a forma como que você lida com isso é muito importante, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Desde que faça sentido também pra pessoa, né? Desde que faça sentido, exatamente. Deixe sua opinião aqui nos comentários, claro, respeitando as vítimas, respeitando a todo mundo, né, do caso. E é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.